sabia que o meio ambiente influencia significativamente nas características dos seres vivos que estão presentes nele? Vem comigo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Olá, gente! Eu sou Thaís, a sua professora de ciências, e hoje estou aqui para dar continuidade à aula a parte 1, de níveis de organização dos seres vivos. Vamos continuar aqui falando sobre níveis de organização dos seres vivos, só que agora a gente vai trazer mais para um olhar ecológico, tá? Então, na parte 1, que se você não assistiu, vai lá e assiste, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você não pode deixar de assistir porque é um pré-requisito para você compreender esse conteúdo aqui. Então, eu falei na parte 1 que os indivíduos, os seres vivos, eles são organizados desde o micro ao macro. E aí, mostrei o átomo, que é a menor partícula da matéria, e fui discorrendo até o indivíduo. E aí aqui, a partir de agora, de onde paramos, que foi o indivíduo, a gente vai dar continuidade para níveis maiores de interação. Níveis que são extremamente importantes para a manutenção da vida na Terra. Então, vocês já sabem que o átomo, as organelas, a célula, os órgãos, os sistemas formam um organismo mais complexo, Então, o organismo, gente, um indivíduo, ele é formado por todas essas estruturas, Indivíduos mais complexos. Como nós, e outros animais, o gato, o rato, o cachorro, os vegetais também são formados por uma complexidade de estruturas, E aí, nós vamos ter um indivíduo. Poderia botar uma planta aqui no lugar dessa menininha? Poderia. Poderia botar qualquer indivíduo, tá? Até uma bactéria poderia colocar. Mas resolvi colocar uma menininha, tá? Que representa nós da espécie humana. Então, a união de indivíduos da mesma espécie, ela forma uma população. Imagine a sua sala de aula. Tá, seus coleguinhas, sentados nas cadeiras e seu professor lá. Então, aquelas pessoas ali, que estão ali aglomeradas, elas estão formando uma população. Então, o que é população? População são indivíduos da mesma espécie, interagindo entre si. Então, é uma população. Então, veja só. Veja que eu falei indivíduos da mesma espécie. E o que é espécie? Espécie são indivíduos mais aparentes entre si, que quando se reproduzem, dão uma origem, se reproduzem da forma natural, tá? Ele dá origem a um outro indivíduo fértil. Então, nós, da espécie humana, quando nós nos reproduzimos, damos origem a outro indivíduo parecidos com a nossa espécie, que também, possivelmente, ele vai ser fértil, Ou seja, ele vai poder também ter filhos, a não ser que ele tenha alguma anomalia, Algum problema mesmo que vá impedir que ele tenha filhos, mas normalmente as pessoas nascem férteis.
outros indivíduos, a gente pode ter como exemplo outros indivíduos de outras espécies também. Então, o gato, quando se relaciona com a gata, ele dá origem a gatinhos, que também vão ter outros gatinhos, então, da mesma espécie. Professora, mas indivíduos de espécie diferente, eles podem se relacionarem e dar origem a outros indivíduos? Olha, até pode. É algo raro de acontecer, mas pode acontecer. Mas geralmente quando isso acontece, esses indivíduos não são férteis. A gente chama de indivíduos híbridos, né? E temos vários exemplos. Aí temos como exemplo o zebralo, que é uma mistura de zebra mais cavalo. Ele vai ter esse animal peculiar, ele vai ter uma característica, uma aparência de cavalo, mais umas listrinhas de zebra. Tem também o gato da savana, que é uma mistura do gato doméstico com o serval, que é um felino africano selvagem. Então, o gato é um gato enorme, né? Pela mistura dessas duas espécies diferentes. Também tem o ligre, que é uma união entre a tigresa e o leão. E a mula, que é mais comum, né? Aqui, pelo menos na região nordeste, ela é bastante comum. E é uma mistura da égua com o jumento. Então, existem esses animais híbridos que são originados do cruzamento de espécies diferentes. Existem, mas são muito raros de acontecer. Já sabemos o que é a população, né? Que é indivíduos mais aparentes entre si, que quando cruzam, dão origem a outros indivíduos da mesma espécie. E aí, gente, nós temos aqui a comunidade. E o que é a comunidade? É a união dos fatores bióticos. Gente, grava isso. Fatores bióticos. Fatores bióticos é tudo que é vivo e está na natureza. A bactéria é fator biótico, a planta é fator biótico, os fungos, fatores bióticos, né? Nós somos fatores bióticos, animais de diversas espécies são fatores bióticos. Então, tudo que você imaginar que é vivo e está na natureza faz parte dos fatores bióticos. E quando esses fatores bióticos se unem e interagem entre si, formam uma comunidade. Então, você aí, junto com essas milhares de bactérias e fungos que estão aí, eu tô aqui sozinha, não tem ninguém aqui comigo. Então, aqui não é uma comunidade, onde você está é uma comunidade, sim. Por mais que você esteja sozinho, tem bactérias, tem fungos, né? Deve ter alguns artrópodezinhos, alguns insetozinhos por aí escondidos que você não tá vendo. Então, tudo isso aí vai formar uma comunidade, tá? Então, o que é a comunidade? Os fatores bióticos quando se relacionam entre si. Então, indivíduos de espécies diferentes, né? Quando estão ali no mesmo local, né, interagindo, eles formam uma comunidade. Aí nós temos aqui a arvorezinha, um menininho, pássaros e o gato que tá aqui, né, no desenho, né? Então, ó, comunidade, tá? Indivíduo, população, comunidade. Ok? E aí, nós vamos ao ecossistema. O meio ambiente, né, os fatores abióticos, vocês já conheceram os fatores bióticos, agora vocês vão conhecer os abióticos. Os fatores abióticos é tudo aquilo que não é vivo, então os fatores biogeoquímicos, né? Então,
Por exemplo, o vento, a luz do sol, as pedras, o solo, né? A água, o ar que você respira, tudo isso daí faz parte dos fatores abióticos. Eles não são seres vivos, mas eles fazem uma diferença danada, né, para a manutenção da vida. Então, se não existisse os fatores abióticos, se não existisse água, não teria condições de ter vida na Terra, né? Não existisse a luz do sol. Então, são fatores que são extremamente importantes. Então, esses fatores abióticos, quando se relacionam com os fatores bióticos, que são os seres vivos, né, ali presentes, eles vão formar um ecossistema. E ecossistemas, eles têm características de acordo com os fatores abióticos que eles têm que se adaptar. Por exemplo, aqui, nessa mesma imagem que eu tenho, coloquei aqui uma representação de um ambiente que, quando a gente observa pela presença de cactos, pela presença da luz solar muito intensa, né? Pelo tipo do solo seco, a gente já pode imaginar esse ecossistema aqui, ele parece muito com a caatinga, né? Vocês observem que se ele tem uma presença muito intensa de sol, né? Se períodos chuvosos são menores, né? E os vegetais, os animais precisam se adaptar a períodos longos de estiagem. Estiagem, gente, é períodos que não chove, tá? Então, se os animais têm que se adaptar a longos períodos de estiagem, a longos períodos sem chuva, né? Eles vão começar a criar características para se adaptar a eles. Então, os cactos criaram características. Então, eles armazenam água, eles, no lugar de folhas, de folhagem, né? Eles vão ter o quê? Espinhos, né? Então, quando a gente encontra cactos com folhas, são folhas muito pequenininhas. Por quê? Porque é nas folhas onde as plantas liberam bastante água. Não é interessante que um vegetal em uma região que chove tão pouco libere tanta água. Então, ele vai se adaptar dessa forma, né? Criar alguns mecanismos para que ele não perca tanta água e que ele consiga sobreviver ali. E isso são os fatores abióticos interagindo com os fatores bióticos e forçando esses fatores a se adaptarem. Porque quem consegue se adaptar, quem se adapta, consegue levar a sua espécie adiante. Então, da mesma forma que vegetais e animais de regiões secas, né, de regiões semiáridas, né, com pouca chuva, vão precisar se adaptar, indivíduos de regiões chuvosas também vão se adaptar. Isso é o ecossistema. A relação de fatores bióticos e abióticos interagindo de modo que eles consigam ter uma harmonia, né? Os indivíduos ali consigam se adaptar, consigam ter uma relação harmônica, né? Uma relação beleza com aquele ambiente, né? Vocês acham que o cacto vai sofrer na caatinga? Não, ele vai adorar, ele está adaptado a isso, tá? Então, é uma relação harmônica, né? É uma harmonia que se tem, uma sintonia que se tem entre esses indivíduos e os fatores abióticos presentes ali. A união de ecossistemas, a gente vai ter aqui, ó, a biosfera, que é quando se unem tudo, né? Esse globo que unem todos os ecossistemas, todos os fatores bióticos, abióticos, né? E se tem toda essa interação e essa diversidade de vida e também de ecossistemas, né? Então, ó, no planeta Terra há uma diversidade de ecossistemas. Há
ecossistemas em regiões muito frias, com neve, né? Há ecossistemas em regiões que chove, mas não neva, não é tão frio assim. Há ecossistemas em regiões mais secas, né? Então, há essa diversidade de ecossistemas que vai formar a biosfera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido como que funciona essa união de estruturas, né? Desde a micro até a macro, né? Desde o pequeno átomo até a biosfera, para manutenção da vida, para essa relação harmoniosa dos seres vivos com a natureza, né? Que ela é importante para manutenção da vida na Terra, né? Então, a gente não diz que os componentes estruturais, das estruturas que mantêm os seres vivos em atividade são apenas as biológicas, né? As que constituem os organismos, mas também as externas a eles, né? A relação deles com a natureza, com os outros indivíduos, vai fazer uma diferença enorme, né? Uma grande diferença. Então, quando uma abelhazinha, por exemplo, ela morre, né? Quando milhares de abelhas morrem, então vai ocasionar um desequilíbrio ecológico sem precedentes, né? Então, todo indivíduo, por menor que seja, por mais insignificante que pareça, ele significa muito para o meio ambiente, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também nas próximas aulas. Beijo no coração, até mais!